Por que algumas pessoas fazem qualquer um se apaixonar em minutos? Por que você passa despercebido, mesmo sendo uma boa pessoa? Por que existe sempre aquela pessoa com um magnetismo sobrenatural? E por que você se sente invisível, mesmo sendo interessante? Freud descobriu algo perturbador sobre o amor. Não nos apaixonamos por quem a pessoa é, nos apaixonamos por quem vemos refletido nela. É o que ele chamou de efeito espelho, e é o mecanismo psicológico mais poderoso por trás de toda a paixão avassaladora que você já sentiu. Nos próximos minutos, vou te mostrar como funciona esse efeito e como certas pessoas o usam, conscientemente ou não, para se tornarem absolutamente irresistíveis. Prepare-se para entender algo sobre você mesmo, que talvez você prefira não saber. A verdade sobre o amor é cruel, quase insuportável. Freud passou décadas estudando a mente humana e chegou a uma conclusão que destroça todas as nossas fantasias românticas. Nunca amamos verdadeiramente o outro. Amamos a versão de nós mesmos que vemos refletida no outro. Pense nas pessoas por quem você já se apaixonou de verdade. Não aquele interesse superficial, mas aquela paixão que te consumia, que te fazia perder o sono, que te transformava em alguém que você nem reconhecia. Agora seja brutalmente honesto. O que você amava nessas pessoas não eram exatamente as qualidades que você gostaria de ter ou que você secretamente acredita que tem. A pessoa corajosa que você admirava não era a coragem que você gostaria de ter? A pessoa misteriosa que te obcecava não era o mistério que você gostaria de carregar? A pessoa confiante que te atraía não era a confiança que você buscava em si mesmo? Freud descobriu que o amor é, na verdade, uma forma sofisticada de narcisismo. Nos apaixonamos por nossos próprios desejos, medos, fantasias e potenciais, refletidos no outro. E aqui está o que vai mudar sua vida. Quem entende isso, pode usar isso. Vou te mostrar como. Você reflete de volta para a pessoa, não quem ela é, mas quem ela gostaria de ser. Quando alguém fala com você, você não apenas ouve as palavras, você ouve os desejos por trás das palavras, as aspirações, os sonhos não realizados. Então, você se torna o eco perfeito desses desejos. Se a pessoa quer se sentir interessante, você age como se ela fosse a pessoa mais fascinante que já conheceu. Se ela quer se sentir poderosa, você responde como se ela emanasse autoridade natural. Mas atenção, isso não é sobre fingir ou mentir, é sobre ver o potencial real da pessoa e refleti-lo de volta. Paradoxalmente, também nos apaixonamos por pessoas que refletem nossos medos mais profundos. A pessoa emocionalmente indisponível atrai quem tem medo de intimidade real. A pessoa impulsiva fascina quem tem medo de perder o controle. A pessoa perigosa seduz quem tem medo de viver. Freud chamava isso de compulsão de repetição. Somos magneticamente atraídos para situações que nos forçam a enfrentar nossos traumas não resolvidos. E Jung expandiu a teoria de Freud falando sobre a sombra. Todas as partes de nós que reprimimos, negamos, escondemos. Nos apaixonamos perdidamente por pessoas que expressam livremente nossa sombra reprimida. Se você sempre foi o certinho, vai se apaixonar pelo rebelde. Se sempre foi o responsável, vai se obcecar pelo espontâneo. O efeito espelho funciona porque oferece à pessoa uma visão completa de si mesma. Não apenas quem ela é, mas quem ela poderia ser. E isso é irresistível. Agora vou te ensinar a usar o efeito espelho conscientemente. Mas antes um aviso. Isso que vou te mostrar é poderoso. Perigosamente poderoso.
use com responsabilidade. A maioria das pessoas quer ser vista, compreendida, validada em suas emoções mais profundas. Quando alguém está falando com você, não escute apenas o conteúdo, escute a emoção por trás do conteúdo. Se ela está contando sobre um projeto no trabalho, mas você sente frustração na voz, reflita a frustração. Deve ser frustrante quando você tem uma visão clara, mas não consegue fazer os outros enxergarem. Se ela está falando sobre uma conquista, mas você percebe insegurança, reflita a vulnerabilidade. Imagino que por trás de toda conquista, existe uma parte sua que ainda duvida se merece. Você não está apenas ouvindo, você está vendo a alma da pessoa e devolvendo essa visão para ela. Toda pessoa carrega valores profundos que raramente são reconhecidos pelos outros. Quando alguém conta uma história, identifique o valor por trás da ação. Se ela ajudou um amigo, não diga apenas, que legal. Diga, você é o tipo de pessoa que realmente se importa com o bem-estar dos outros. Isso é raro. Se ela tomou uma decisão difícil, reflita. Você tem coragem para fazer o que acredita ser certo, mesmo quando é difícil. Você está mostrando para a pessoa uma versão elevada de si mesma. Uma versão que ela sempre quis ser vista, mas raramente é. Você vê na pessoa não apenas quem ela é hoje, mas quem ela pode se tornar. E você fala com essa versão futura dela. Eu vejo você fazendo isso e sendo incrível nisso. Você tem algo que a maioria das pessoas não tem. Tem uma energia em você que ainda não foi completamente descoberta. Quando você faz isso, quando você vê o potencial não realizado de alguém e reflete isso de volta para ela, você se torna associado ao melhor futuro possível dessa pessoa. E quem não se apaixonaria por alguém que vê o melhor em você? Mas há um lado sombrio do efeito espelho que precisa ser revelado. Certas pessoas usam esse conhecimento de forma predatória. Elas identificam suas inseguranças mais profundas e se tornam exatamente aquilo que você precisa para se sentir completo. Se você se sente inadequado, elas te fazem sentir especial. Se você se sente invisível, elas te fazem sentir visto. Se você se sente não amado, elas se tornam a fonte perfeita de amor. Mas aqui está o perigo. Quando alguém se torna o espelho perfeito dos seus desejos, você pode se tornar viciado nessa reflexão. Você confunde a sensação de ser espelhado com amor verdadeiro. E quando essa pessoa retira o espelho, quando ela para de refletir de volta aquilo que você quer ver, você sente como se estivesse perdendo a si mesmo. É por isso que certas pessoas conseguem criar dependência emocional tão rapidamente. Elas não apenas te fazem se apaixonar por elas, elas fazem você se apaixonar pela versão de você mesmo que só existe na presença delas. Freud alertava sobre isso. O amor pode ser tanto libertador quanto aprisionador. Libertador quando nos ajuda a crescer, a nos tornarmos mais completos. Aprisionador quando nos torna dependentes de uma fonte externa para nos sentirmos inteiros. A diferença está na intenção de quem usa o espelho. Usar para elevar o outro ou para controlar o outro. Sinais de que alguém está usando o efeito espelho em você. Se você sente uma conexão profunda e inexplicável com alguém que acabou de conhecer, desconfie. Conexões genuínas se constroem ao longo do tempo. Conexões artificiais são criadas através de espelhamento intenso e rápido. Se a pessoa parece entender você melhor do que você mesmo, se ela sempre diz exatamente o que você precisa ouvir, se ela parece ter sido desenhada especificamente para você, pare, respire, pense. Se você começa a se sentir
viciado na presença dessa pessoa, se você só se sente bem quando está com ela, se sua autoestima fica dependente da aprovação dela, você está sendo espelhado de forma manipulativa. Pessoas que usam o espelho manipulativamente não são consistentes. Elas se adaptam ao que você precisa no momento. Com você, elas são intelectuais. Com outra pessoa, são aventureiras. Com outras, são sensíveis. Elas não têm uma identidade fixa. Elas têm uma identidade fluida que se molda ao que cada pessoa precisa ver. Mas também existe o espelho genuíno. Quando alguém usa o efeito espelho de forma saudável, você se sente visto, compreendido, valorizado, mas também desafiado a crescer. Você não se torna dependente, você se torna mais independente. Você não perde sua identidade, você descobre mais sobre quem realmente é. A diferença é sutil, mas crucial. Agora chegamos ao paradoxo final do efeito espelho. Para usá-lo verdadeiramente, você precisa parar de precisar dele. Pessoas verdadeiramente magnéticas não estão desesperadas para serem espelhadas pelos outros, porque elas aprenderam a se espelhar. Elas se veem claramente, reconhecem suas qualidades genuínas, trabalham em suas limitações sem se destruir. E quando você não precisa mais de validação externa para se sentir completo, você se torna capaz de oferecer algo muito mais poderoso aos outros. Você oferece um espelho limpo, sem agenda, sem necessidade, sem manipulação. Apenas a capacidade genuína de ver o melhor nas pessoas e refletir isso de volta. E aqui está a ironia. Quando você para de tentar fazer as pessoas se apaixonarem por você, elas começam a se apaixonar. Porque você para de ser alguém que precisa de amor e começa a ser alguém que dá amor genuíno. Freud estava certo. O amor é narcisismo, mas pode ser narcisismo saudável. Quando você ama a si mesmo de forma genuína, quando você se vê com clareza e compaixão, você se torna capaz de amar os outros da mesma forma. E esse amor não cria dependência, cria liberdade. Não diminui as pessoas, eleva. Não aprisiona, liberta. E é isso que faz alguém verdadeiramente irresistível. Não a capacidade de fazer alguém se apaixonar por você, mas a capacidade de fazer alguém se apaixonar pela melhor versão de si mesmo. Você agora conhece o segredo mais profundo da atração humana, o efeito espelho de Freud. Sabe como identificar quando está sendo usado em você. Sabe como usá-lo de forma estratégica e magnética. Mas aqui está a verdade mais brutal. O verdadeiro poder não está em fazer alguém se apaixonar por você. Está em se tornar alguém por quem vale a pena se apaixonar. Você pode usar tudo o que aprendeu hoje para manipular, para forçar a atração, para conseguir qualquer pessoa que quiser. Ou você pode usar para algo muito mais poderoso, para se tornar magnético, para parar de implorar por atenção e fazer com que implorem pela sua, para deixar de ser esquecível e se tornar inesquecível. Porque veja só, quando você domina o espelho verdadeiro, você não apenas reflete as pessoas, você se torna um ímã, alguém que vê o potencial nos outros porque desenvolveu seu próprio potencial, alguém que reflete sonhos porque está vivendo seus próprios sonhos. Alguém que oferece conexão genuína porque encontrou conexão genuína consigo mesmo. E quando isso acontece, você não atrai qualquer pessoa. Você atrai as pessoas certas. Você para de atrair quem quer te usar e começa a atrair quem quer crescer com você. Freud descobriu que somos espelhos uns dos outros, mas ele também descobriu algo mais sombrio.
que podemos ser espelhos distorcidos, espelhos que mentem, que manipulam, que destroem. Ou podemos ser espelhos límpidos, espelhos que refletem a verdade, que elevam, que transformam. A escolha sempre foi sua. E talvez, só talvez, você já seja mais poderoso do que imagina. Talvez você só tenha esquecido que quando se torna um espelho genuíno, você não precisa perseguir ninguém. As pessoas certas vão te perseguir. Não porque você está fingindo ser perfeito, mas porque você se tornou real. Se você chegou até aqui, se você absorveu cada palavra, se algo dentro de você despertou, então você está pronto para a próxima fase. Inscreva-se neste canal, porque o que você aprendeu hoje é apenas o começo. E nos comentários, se você realmente assistiu até o final, se você entendeu o poder que acabou de descobrir, escreva apenas Espelho Limpo. Essa é a senha secreta que só quem chegou até aqui conhece. E quando eu vir esses comentários, vou saber que encontrei alguém raro. Alguém que não desiste no meio do caminho. Alguém que está pronto para dominar os segredos mais profundos da psicologia humana. Alguém que entendeu que o verdadeiro poder não está em técnicas, está em transformação. Sua jornada de invisível para irresistível começa agora. A escolha é sua. Sempre foi. Nos vemos do outro lado.